O alemão tinha medo de nós, mas não do americano. O brasileiro brigava mesmo. Agosto de 1942. O Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial. O presidente Getúlio Vargas declarava guerra à Alemanha e aos países do eixo, entre eles a Itália fascista de Mussolini. As Forças Armadas Brasileiras se mobilizaram e formaram a FEB, Força Expedicionária Brasileira, com soldados voluntários de todo o país e em boa parte do Rio Grande do Sul. Nos próximos minutos, vamos conhecer a história de um desses soldados, chamados à época de pracinhas. Nascido em São Borja, mas bacariano de coração. Vamos conhecer a história do capitão Rui Moura. Morava em Santiago, do Boqueirão. Fui servir no 1º Batalhão Ferroviário. Tinha 19 anos. E o batalhão foi transferido para Bento Gonçalves. E uma manhã, o coronel comandante Júlio Limeira da Silva botou o batalhão em forma e fez uma explanação do que estava acontecendo na costa brasileira, com os afundamentos dos barcos brasileiros, se supunha que eram os alemães, e pediu voluntários para ir para a guerra. E do batalhão todo só saiu eu. Então tinha um barranco alto, o coronel mandou passar lá perto do barranco e olhou na tropa e fez uma pergunta: eu só tenho um homem nesse batalhão? Então, se supunha que era eu, né? Foi o único que saiu, voluntário. Porque quando se tratava de um batalhão de serviço, então só ia voluntário. Aí ele começou a nominar: você aí, fora de forma, você lá, fora de forma. E tirou mais 14 para fazer 15 comigo. Bom, isso era de manhã. O meio-dia ofereceram um almoço no Castilho dos Oficiais e nos mandaram para Porto Alegre. No mesmo dia. Chegando em Porto Alegre, no outro dia comecei umas inspeções de saúde, que foi ministrado por 12 médicos. E os aprovados foram mandados no outro dia ainda para o Rio de Janeiro, num navio de carregar porco. Não tinha beliche, não tinha cama, não tinha nada. Vamos dormindo no ferro. Passamos por Rio Grande para pegar mais um efetivo e fomos para o Rio. Tivemos 6 dias de viagem. Chegando no Rio de Janeiro, nós fomos lá para o Morro do Capistrânio, fomos acantonados lá 6 batalhão. E ali comecemos a receber instruções para ir para a guerra. Durante os 26 dias de treinamento de guerra, os soldados passaram por muitas dificuldades. Houve uma revolta de uma companhia porque um oficial mandou surrar um soldado de Cachoeira do Sul, porque
uma bobagem. Na hora do café, o cara tirou um pedacinho de pão e pegou no oficial de dia. Então originou isso. Enquanto eles foram a companhia foi para instrução, eles amarraram o soldado num poste e surraram. E à noite houve uma revolta da companhia e era um capitão Rivadavia que comandava aquela companhia, e ele não pôde acalmar o pessoal. No outro dia houve a revolta, né, e eles tomaram conta do quartel. O ministro do Exército, era o Dutra, teve que ir lá no acampamento para procurar acalmar. Mas aí já eram 6 batalhões que estavam revoltados. Então ficou difícil para o ministro. Aí passou-se mais um dia, veio a ordem de embarque. No dia 15 de maio de 1944, os primeiros 9.000 pracinhas embarcaram para a Itália, rumo ao porto de Nápoles, em um transporte americano. Sua missão seria combater o exército alemão que ocupava o país. Tomamos o navio no Rio de Janeiro, o navio de transporte de guerra americano, General Meigs era o nome do navio, um navio muito confortável. Tivemos a visita do Getúlio Vargas se despedindo de nós lá no porto e viajamos. Na frente, mais ou menos a 10 ou 15 quilômetros, viajava um Zeppelin transmitindo em alfabeto Morse todas as alterações, e de lá ele comandava tantos graus à direita, tantos graus à esquerda, voltar, enfim, ele comandava de lá por o alfabeto Morse. Quando chegava às 6 horas da tarde, dava recolhimento do navio, então todo mundo ia para os compartimentos. Eu, por exemplo, ficava a 25 metros de profundidade num compartimento lá. Era muito quente. Tinha o sistema de ar, era bom. Eu tinha que tirar a roupa e me deitar na frente de um ventilador daqueles, e para poder refrescar todo o corpo, porque não podia, só era permitido tirar o capacete. Nem o coturno não podia tirar, tinha que dormir fardado. Tinha os beliches, né? Então o cara ficava ali, fardado. Qualquer emergência, o cara não tinha demora. Bom, nós ficava até às 6 horas da manhã lá dentro, não podia botar a cabeça para fora, ficava tudo concentrado lá. E não podia fumar, aquelas coisas assim, né? Depois vinha a ordem de abandono do navio, ali saía lá do porão, né? Então aí nós ia para fora, tomava café, a refeição era 2 refeições só por dia, porque não havia condição de 3, que era o 9 milímetros, né? Então tomava o café e depois a janta. Não tinha 3 refeições. Mas era muito farto. Cesta de castanhas, laranja da Sicília, maçãs, tudo de distância em distância tinha. Lá em cima, na borda. E ali a gente ficava à vontade. Não podia soltar um pouco de cigarro no mar. Nada. Qualquer coisa podia indicar que alguém passou por ali. E fizemos essa viagem, morreu 2 pessoas no caminho. A viagem, eles faziam as grades de aço inoxidável, uma placa
que eles gravavam na placa toda o porquê que aquele cara ia viajando, para onde ia, quem é que era, tudo direitinho. E era preso naquela grade, punham o cara ali dentro e tinha uma comporta especial para não como é que se diz, para não se impressionar com aquilo, né? Em horas mortas da madrugada eles largavam pelaquela comporta os cadáveres. E aquilo era esquecido, ninguém mais falava daquilo, né? Durante os 32 dias, a viagem transcorreu com uma certa tranquilidade. Mas a chegada ao porto de Nápoles mostrou a face da guerra. Viajemos 32 dias, uma manhã, amanhecemos no porto de Nápoles. Vimos navios de casco para cima, virado, porque houve um combate, um bombardeio com 1.500 aviões lá nesse porto. Eles destruíram tudo. Bom, chegando em Nápoles, tinha uma banda americana de 250 figuras esperando. E atrás daquele tinha uns caminhão que era tipo vagão, levava 300 homens naqueles caminhão. 42 pneus. Dali nos levaram para uma polícia sanitária. Um frio bárbaro. Eles levaram e banho frio ali e uma polícia sanitária ficava guarnecendo para ver se todo mundo estava tomando seu banho. Dali nós saímos, depois eles vieram com umas máquinas para detetizar nós, para evitar piolhos, insetos, né? Ali receberam pela primeira vez os pacotes com a comida de guerra. Saímos pelados da detetização e fomos para o almoxarifado, onde recebeu o fardamento e depois o armamento, e fomos até o Colégio das Freiras, que foi aonde nós ficamos acantonados. Lá nas freiras nós recebemos umas caixas, chamada caixa K, com alimentação de combate, para carregar com nós. Era alimentação de emergência. A tranquilidade da chegada durou pouco. Os alemães fizeram questão de recepcionar os nossos pracinhas. No primeiro dia que chegamos, fomos bombardeados, porque nós ocupávamos o estabelecimento das freiras. Eram 4 edifícios de 6 andares. E lá fomos bombardeados. E no outro dia já fomos evacuados de lá.